Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia abençoado. Vocês devem ter ouvido falar no Grande Reset, vocês devem ter ouvido falar no capitalismo, no novo capitalismo, capitalismo inclusivo, vocês devem ter ouvido falar também no Fórum Econômico Mundial. Tudo isso está correlacionado, essa economia verde, e eu vou mostrar para vocês com notícias que o Grande Reset já foi iniciado. O Grande Reset foi iniciado. Vocês vão ver e vão entender. Antes de colocar aqui na tela, eu só queria pedir a você um minutinho. Se você quiser me ajudar, colaborar aí com a construção do nosso estúdio do Expresso Conservador, você pode me ajudar aqui pelo Pix. Você pode me ajudar colocando o nosso código no TikTok ou o nosso código no Kawaii. Ambos estão na descrição. Você pode estar me ajudando desses modos, tá? Nossas redes sociais estão todas na descrição. Canal do Telegram, importantíssimo. Estamos sempre mandando notícias para vocês lá. Então é importante. Algumas coisas que não podemos falar no YouTube, falamos diretamente lá. Então é mais fácil de você se manter informado. Além disso, temos Facebook, temos Twitter, @DanielBarros38, temos Instagram, @Expresso Conservador. No Parler você me encontra como @Expresso Conservador também, tá? Facebook, Daniel Barros. Só me pedir para adicionar lá que eu vou adicionar todos, tá? A não ser que seja alguém da esquerda, né? Aí não dá. Aí não dá para ter amizade. Então, esse é o recadinho que eu queria dar. Vou colocar aqui na tela para vocês, para que vocês vejam com os olhos de vocês. E se quiserem conferir, tá? Diretamente nas fontes, vocês podem conferir para ver que não é o Daniel que está falando. Eu estou mostrando fatos, tá? Aqui, ó. Ainda tô meio gripado, esse negócio não passa, meu. Vamos ver aqui, ó. Primeira notícia, vocês têm que entender aqui que está correlacionado. Então eu fiz como uma linha do tempo. Isso aqui é de julho do ano passado, meio de pandemia. Então vocês vão começar a entender aqui. Para reconstruir melhor, devemos reinventar o capitalismo. Aqui está como. Eles te dando um passo a passo, aqui, ó. Fórum Econômico Mundial, tá? Para quem quiser conferir, está aqui. Graças à pandemia em curso, o mundo está desequilibrado e assim permanecerá nos próximos anos, longe de nos estabelecermos em um novo normal. Devemos esperar um efeito dominó da Covid-19, desencadeando mais interrupções. Vejam só, o que eles estavam prevendo. Tanto positivas quanto negativas ao longo da próxima década, tá? Vejam bem, eles não estão falando de 1 ano, 2, não, ao longo da próxima década, que é o prazo da agenda deles. A onda de agitação civil que se espalhou pela América e recentemente pode ser um exemplo, e parece provável que a pandemia contribuiu para o contexto em que a raiva e o desespero se transformaram em indignação e inquietação após a morte de George Floyd. Nós sabemos quem está por trás disso. Outras possíveis descontinuidades induzidas pelo Covid à frente variam de uma crise financeira total a uma mudança radical na taxa de transição energética global. Alguns analistas agora reconhecem que a demanda por combustíveis fósseis pode ter atingido o pico em 2019. O vírus destacou muitas vulnerabilidades dentro das empresas, cadeias de abastecimentos, economias, sistemas de saúde e instituições políticas, que precisarão ser abordadas no mundo pós-crise. Ele ressaltou a interconexão de nossos sistemas naturais, sociais e econômicos e forneceu um lembrete gritante da escala dos riscos sistêmicos que podem se acumular quando permitimos que as fraquezas e os impactos negativos se acumulem, tá? Então vejam, se acumulem ao longo do tempo. Então vocês vejam, ele estava fazendo uma previsão. Ele vai continuar aqui é grande, eu não vou ler tudo, mas ele tem todo um prospecto, um modo de como devemos fazer essa recriação do capitalismo. Aqui você vai encontrar o vídeo também, pode ver aqui, ó. Fórum Econômico Mundial,
grande reset, The Great Reset. Capitalismo à prova de futuro. E aqui ele vai dissertar sobre o assunto, tá? Não, o assunto principal não é esse, por isso que eu li só uma parte para vocês entenderem o que eles estão prevendo, os prazos, uma década, ao longo da próxima década. Aí você logo em dezembro tem isso aqui, ó. Papa Francisco forma grupo de estímulo ao capitalismo inclusivo. 8 de dezembro, Roma. O Papa Francisco e um grupo de diretores de grandes empresas, tá, se uniram no Conselho para um capitalismo inclusivo com o Vaticano, como forma de tentar apresentar possibilidades de sistemas econômicos mais justos para a população mundial. O Conselho convida empresas de todos os tamanhos a aproveitar o potencial do setor privado para construir uma base econômica mais justa, inclusiva e sustentável para o mundo, indicou o comunicado enviado pelo órgão. O grupo é formado por cerca de 30 executivos de alto escalão, chamados de Guardiões do Capitalismo Inclusivo, que representam companhias com mais de 2 bilhões de capital e que empregam 200 milhões de trabalhadores em mais de 163 países. O grupo se reunirá anualmente com o Papa Francisco e o cardeal Peter Turkson, que dirige o dicastério do Vaticano, palavrinha difícil, né? Do Vaticano para a promoção do desenvolvimento humano integral. A iniciativa, de acordo com o comunicado de lançamento, significa a urgência de unir os imperativos morais e de mercado para transformar o capitalismo em uma força poderosa para o bem da humanidade. Abre aspas. A necessidade urgente de um sistema econômico que seja justo, confiável, capaz de enfrentar os mais profundos desafios que a humanidade e nosso planeta enfrentam. Vocês aceitaram o desafio procurando maneiras de fazer do capitalismo um instrumento mais inclusivo para o bem-estar humano integral, disse o Papa. Tá certo? Então vamos lá. Em julho, o Great Reset, The Great Reset. Olha, precisamos recriar o capitalismo. Em dezembro, a recriação. O modo como deve ser recriado o capitalismo. Olha, o capitalismo tem que ser inclusivo. Tem que ser uma ferramenta poderosa para o bem da humanidade. Um capitalismo inclusivo onde haja equidade. E vocês vão entender já já. Logo, agora, no começo, no G7, aqui no encontro do G7, nós tivemos isso aqui, ó. Construa de volta um mundo melhor. A iniciativa B3W, eu não sei como ler, acho que é Build Back Better World, tá? Essa iniciativa é uma iniciativa realizada pelos países do G7. Lançada em 2021, a iniciativa foi projetada para conter a influência da China, fornecendo uma alternativa à Belt and Road Initiative para o desenvolvimento de infraestrutura de países de baixa e média renda, liderado pelos Estados Unidos. Os países do G7 fornecerão cerca de 40 trilhões de dólares aos países em desenvolvimento até 2035, de acordo com o plano. Os recursos serão gerados pelo setor privado e serão investidos na melhoria das condições em clima, saúde, segurança sanitária, tecnologia digital, equidade e igualdade de gênero. Sacaram? Equidade, igualdade de gênero, toda essa agenda que nós já conhecemos, agora será financiada, vai recomeçar, o mundo vai ser reiniciado. Esse é o pontapé inicial. Bem-vindo ao Great Reset. Eu acho legal barrar a China? Com certeza. Eu tenho falado, o momento de barrar a China é agora. Você só vai conseguir parar a China agora. Vai chegar num ponto, se deixarem correr aí, que não vai ser mais possível parar a China. E para isso eles estão fazendo um contraponto. Antes eles diziam, esbravejavam contra a China, não pode, não, que a China está querendo dominar o mundo.
agora eles estão esbravejando e oferecendo uma alternativa. Aos olhos de todos, parece uma coisa super maravilhosa. Olha, eles estão financiando países de baixa e média renda. Olha, eles vão fornecer financiamento para a equidade, para a igualdade de gênero. É um tiro no pé, digamos assim. Porque eles estão implantando a agenda e fazendo parecer que é uma coisa maravilhosa. Mas nada mais é do que a famosa agenda da ONU, a famosa agenda globalista, que eles iniciaram agora. E tem 3 dias, vamos lá. Tá aqui, ó. G7 rivaliza com a China com grande plano de infraestrutura. O B3W nada mais é do que uma nova rota da seda, só que ocidental aqui. É um contraponto, é igual, a mesma coisa. Vai fornecer o mesmo para os países. Só que, de um lado você tem a China oferecendo financiamentos para a construção de infraestrutura. Do outro lado agora você vai ter os países do G7 oferecendo a mesma coisa, só que com uma quantia muito maior, 40 vezes maior. Se a China pretendia investir $1 trilhão, os Estados Unidos e o G7 estão pretendendo fornecer 40 trilhões de dólares em investimentos em infraestrutura em países de baixa e média renda. Vocês vejam aí. Aí você fala assim, mas o Daniel está ficando doido. Não estou ficando doido, vejam só. Carbis Bay, Inglaterra, 12 de junho. As democracias mais ricas do grupo dos 7 buscaram, no sábado, conter a influência crescente da China, oferecendo às nações em desenvolvimento um plano de infraestrutura que poderia rivalizar com a iniciativa multibilionária do presidente Xi Jinping, Belt and Road Initiative, ou Cinturão da Rota da Seda. O G7, cujos líderes estão se reunindo no sudeste da Inglaterra, tem buscado uma resposta coerente à crescente assertividade de Xi Jinping, tá? Após a ascensão econômica militar da China econômica e militar, tá? Da China nos últimos 40 anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os outros líderes do G7 esperam que seu plano, conhecido como iniciativa Build Back Better Road, a B3W, forneça uma parceria de infraestrutura transparente para reduzir os 40 trilhões necessários para as nações em desenvolvimento até 2035, disse a Casa Branca. Abre aspas. Não se trata apenas de confrontar ou enfrentar a China, disse um alto funcionário do governo Biden. Mas até agora não oferecemos uma alternativa positiva que reflita nossos valores, nossos padrões e nossa maneira de fazer negócios. Posteriormente, os Estados Unidos disseram que havia um consenso do G7 sobre a necessidade de uma abordagem compartilhada para a China em matéria de comércio e direitos humanos, tá? Então você vai ver que segue aqui, corroborando o que está aqui nessa matéria. Você tem aqui, ó, mais um jornal. Os líderes do G7 adotam o plano Build Back Better Road para rivalizar com o cinturão da Rota da Seda, o cinturão, e a estratégia rodoviária da China. Os Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, França e Japão pretendem mostrar que o plano B3W pode oferecer uma alternativa à influência crescente da China. Os líderes também concordam com um plano de ação para prevenir futuras pandemias, certo? O grupo de 7 democracias mais ricas, no sábado, procuraram se opor à China, à crescente influência da China, oferecendo às nações em desenvolvimento um plano de infraestrutura que rivalizaria com o presidente Xi Jinping, esses multitrilhões aqui de dólares da Belt and Road Initiative. Tá tudo junto aqui, que é tradução automática do Google, tá? O G7, cujos líderes discutiram a competição estratégica com Pequim durante sua reunião no sudoeste da Inglaterra, tem buscado uma resposta coerente e crescente à assertividade da China
após a ascensão econômica e militar da China nos últimos 40 anos, tá? Então, vocês vejam que está corroborando com o que eu vinha falando aqui na outra matéria, o que está falando aqui na outra matéria, que está na Reuters, aqui é South China Morning Post, tá? Mais uma fonte aqui para vocês, ó. Construir parceria mundial melhor de Biden pode realmente desafiar a China? O anúncio no fim de semana de que o G7 apoiaria uma proposta liderada pelos Estados Unidos de criar uma alternativa à iniciativa Belt and Road da China, de 8 anos, foi recebido com cauteloso otimismo por especialistas em desenvolvimento internacional. E aqui ele vai discorrer sobre o assunto, ó. Acompanhamento sustentável necessário, tá? Não exatamente competição com Pequim, vital e interrelacionado, mais restrições, tá? É altamente improvável que o programa B3W seja capaz de operar com tão poucas restrições quanto Pequim pode sob o governo de um só partido, tá? Porque é uma coisa muito complexa, vai ser mais difícil para eles atuar. Em contrapartida, eles conseguem oferecer acordos mais transparentes e que os países consigam pagar, coisa que não acontece na iniciativa Belt and Road, no cinturão da Rota da Seda aí do Xi Jinping. Porque muitos países não conseguem pagar o endividamento e acabam perdendo parte de seu território como forma de pagamento para a China. Aconteceu no Djibouti, aconteceu no Quênia, aconteceu no Sri Lanka. Todos esses países perderam soberania sobre uma parte do território, aonde correm as obras que eles construíram lá, tá certo? Então vocês vejam, se por um lado muita gente vai falar assim, finalmente alguém se levantou para combater a China, nesse combate à China que é tão desejado por muitas pessoas, eles estão fazendo o quê? Incluindo a agenda globalista. Eles enfiam ali no meio a agenda globalista. Parece uma coisa maravilhosa, mas nós sabemos no que vai dar isso aí. E já temos discorrido sobre o assunto em diversos vídeos. Falamos diversas vezes aqui, inclusive perdi a monetização do meu canal principal por falar a verdade, tá? Então, eu vou começar a soltar pequenos vídeos lá no canal do Telegram explicando em partes aí, por partes, o que está acontecendo. Isso é o primeiro passo, esse foi o start do Great Reset. 40 trilhões de dólares, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Para você ter uma ideia, a Rota da Seda da China, eles estão investindo 1 trilhão de dólares. Os Estados Unidos, com o G7, está investindo 40 trilhões. Olha a disparidade. Para quê? Para implantar essa agenda sustentável, essa tal da equidade. Para você entender o que é equidade, vamos supor, eu sou um empresário, certo? Eu ganho lá, sei lá, 20 mil por mês. Você é um trabalhador assalariado, você não ganha os 20 mil por mês, mas o governo te oferece benefícios, tá? O governo te beneficia de tal modo que você consegue uma paridade com os 20 mil que eu ganho. Seja comigo pagando mais imposto, e aí vai reduzir o que eu vou ter disponível para gastar, ou o governo fornecendo auxílios para você, para fazer com que você chegue no mesmo patamar. Vocês entenderam o que é? Isso é um nome bonito, equidade. Essa tal da equidade que eles estão pregando é um nome bonito para o socialismo. São apenas palavras, apenas nomes. A finalidade é a mesma. Vai terminar sempre como? Com todo mundo pobre igualmente. Afinal, o socialismo nunca deu certo em lugar nenhum. Não vai ser agora que vai dar. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.